Nossa fé. A carta de João nós já estudamos, um tempo atrás. É uma carta simples, é uma carta clara, direta, e ela, como palavra de Deus, vai mostrar um pouco da situação como nós estamos. Então, na primeira parte, no contexto maior, ele trata da comunhão com Deus, como o crente ele se relaciona com Deus. E essa comunhão é possível através do conhecimento que temos de Deus, por isso que ele menciona que Deus é luz, e também a nossa relação com o pecado. Qual é o nosso entendimento que temos para com o pecado, e se entendemos, devemos confessar e correr para esse Deus que nos ajuda a manter nessa luz. E aí nos versículos que lemos, em 1 João 2, 1 e 2, ele nos chama aí a confiar nesse advogado. Então, tendo um conhecimento de Deus, sabendo quem Ele é, o reconhecimento dos nossos pecados, ele nos leva aí a uma exortação, e nós diríamos uma promessa. São basicamente as duas coisas que nós iremos meditar nessa noite, tá? Então tem uma exortação, e a exortação está na primeira parte do versículo 1, que diz respeito a que podemos vencer o pecado, tá? Então a exortação maior é essa aí, da nossa relação com Deus, e da nossa relação com Deus ele diz que é possível vencer o pecado, e nós vencemos o pecado através de Deus. É um pouco até parecido com a descrição do salmista, no Salmo 119, Salmo 119, 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E a exortação de João é válida, porém essa exortação por si só, ela acaba sendo pesada. Pensa assim, se não tivesse a segunda parte, mas temos um advogado, se ele só dissesse, olha, nós vos escrevemos para que não pequeis, e tivesse um ponto aí, nós estaríamos numa situação difícil, porque o pecado, nós bem sabemos, é uma força que humanamente é impossível vencer. Você não fala para alguém, olha, para de fazer isso, ou para de fazer aquilo, ele não consegue pela sua própria força, pela sua própria motivação. É necessário que Deus, que nos concede perdão, nos purifica. Por isso que tem uma promessa no verso 9, que é conhecida por nós: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então eu vejo essa promessa como não uma permissão para continuar pecando, para continuar na prática do pecado, mas um meio para me afastar do pecado. E aí na descrição de João, é quando ele diz, olha, eu vos escrevo estas coisas, e estas coisas têm relação justamente com o que ele falou anteriormente. Deus é luz, nele não há treva nenhuma, a sua pessoa, é um ser transcendente, um ser santo, um ser soberano, e a questão relacionada ao pecado que eu preciso entender. Então, se Deus é luz, ele não tem compatibilidade com o pecado. Eu preciso entender como é que um homem com pecado se relaciona com esse Deus santo que é luz. Então, tendo esse entendimento, eu preciso me apropriar dessa promessa, que o Deus que recebe a confissão, Ele pode me perdoar, e Ele também pode me purificar. Então, o propósito de João aqui é nos levar a uma compreensão de evitar o pecado, tá? O não pequeis tenta ter em mente que não é uma perfeição que é pedido pelo apóstolo, mas o evitar não ser dominado pelo pecado, e dessa forma, para nós, em nossos dias, talvez difere um pouco dos leitores de João. Então, em primeira mão,
ele escreve para aqueles crentes, para que eles se afastassem do mau ensino, tá? Haviam homens que estavam rebaixando o ser de Cristo, né? Estava vendo Cristo apenas mais como um ser espiritual e alguém que está distante de nós. Mas João diz que o Cristo, eles pegaram, né? Eles tiveram a presença do Cristo. Ele é o Deus encarnado, é o Deus que não teve a presença do pecado em si, e esse é o Deus Santo que nos ajuda também a vencer o pecado. Então, tenha em mente nessa descrição de que é possível vencer o pecado. Tá? O pecado se vence com a força do Espírito, com a força de Deus, com o poder de Deus, com a palavra do Senhor. Mas, se acontecer de cair, né, no pecado, o que eu faço? E é justamente essa parte, né, que ele lida aí como uma promessa, uma solução, onde nós ficaremos um pouco mais de tempo tratando a respeito dessa solução, né, ou dessa promessa que João nos dá. Então, a promessa diz respeito ao auxílio, né, que temos do Senhor. O final do verso 1, percebe que ele faz, né, ele dá uma adversativa, né, um contraste. Não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se acontecer de cairmos no pecado, que estamos vulneráveis, ele relembra aqui que alguém capacitado para nos auxiliar está acessível. E aí ele qualifica aqui o Senhor Jesus Cristo como um advogado. Eu não sei se a sua versão traduz advogado como outra. É advogado mesmo? Tem outra tradução aqui? Tá. Então, exatamente, né? As traduções aqui está batendo. Tá? Então, Cristo, ele, com essa função, nos concede graça para vencer, então, o pecado. Eu perguntei se era essa tradução porque há mais palavras, né, utilizadas na nossa língua, né, para descrever o advogado, né? Então, a palavra precisa aqui é parakletos, que é a mesma usada em João. Então, João 14:16, né, quando o Consolador vier, o Consolador é o parakletos, né, o paraclitos. João 14:16, 14:26, João 15:26 e João 16:7. Então, são 4 usos no Evangelho de João, e a quinta vez vai aparecer aqui em 1 João. Tá? Então, as 4 menções nos Evangelhos, ou no Evangelho, é uma referência direta ao Espírito Santo. Então, Cristo no cenáculo, ele está dizendo que ele precisava acontecer a sua ascensão para que o Consolador, né, o Paracletos, viria. E aí, a gente tem essa expressão, né, que ela é um pouco difícil de ser definida, né, apenas por uma palavra, né? Por isso que eu perguntei, né, se alguém tinha uma outra versão com uma palavra diferente, né? Então, Paracletos é uma palavra difícil de captar no português, e aí as versões de algumas Bíblias traduz também como Consolador, né, João 14, Auxiliador, Advogado e Valedor. Né? Então, o valedor, a gente até canta, né, o Cristo valerá, é a mesma ideia de que ele é aquele que presta auxílio, aquele que dá proteção a alguém.
e também alguns traduzem diretamente como Paraclitos, né? A respeito dessa função do Senhor Jesus Cristo. Então, nós diríamos assim, se tivesse que olhar algo mais perto de nós, né, com o que Jesus faz hoje, seria uma espécie de advogado de defesa. Então ele vai aparecer, vai chegar e estar a favor de uma pessoa, justamente porque há um inimigo, temos alguém que nos acusa diante de Deus, e aí precisamos desse valedor, né, desse auxiliador para advogar por nós. Então, a descrição de João é importante porque ele menciona Cristo como o justo. Então, esse advogado que está junto do Pai, ele é o Jesus Cristo que é justo, e ele é a propiciação. Tá? Eu acho esse um termo importante, por dizer que ele é a nossa propiciação. Ele está trazendo em mente o sistema levítico. Os irmãos lembram que, principalmente, né, no dia do perdão, no dia da expiação, o sumo sacerdote que entrava uma vez por mês no lugar santíssimo, ele tinha que aspergir o sangue, né, de um dos bodes sobre a tampa da arca, né, que é chamado de propiciatório. Então é justamente essa palavra, né, propiciação, né, tampa do propiciatório. Ali a simbologia era que Deus aceitou aquela oferta, a ira de Deus se satisfez, né, então o sacrifício que afasta a ira de Deus, que traz paz entre o adorador e Deus, foi manifesta ali através daquele ato. E isso se dá na morte do Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando ele morre, ele acaba sendo esse que vai apaziguar, né? Satisfazer Deus e não nos colocar mais numa situação de dificuldade, né? Como estávamos antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então, nessa função de advogado, a gente precisa identificar bem quem é o advogado. E João escreve que esse advogado é Jesus Cristo. Então ele diz que ele é um advogado, tá? Um advogado daqueles que desejam ser representados por ele. Tá? Então, algo importante é que nessa função que Cristo exerce, né, que é até uma função jurídica diante de Deus, o homem por si só ele não pode argumentar contra Deus. Então é necessário que tenha alguém no meio, né, um representante. E é necessário também reconhecer aqui quando nós receberemos os benefícios da sua advocacia. Note que João, ele não responde como uma promessa futura. Ele diz, olha, meus filhinhos, vocês terão um advogado quando vocês pecarem. Não, mas ele diz uma promessa para agora, né, para o hoje. Nós temos um advogado. Nós temos alguém nesse exato momento, né, alguém hoje, agora, alguém que está falando diante do Pai, nesse momento por vocês. E aí, nós temos que pensar também o porquê, né, esse advogado pode nos ajudar. E a resposta de João também, né, descrita, é nessa qualificação de Jesus sendo justo. Porque ele é justo, ele auxilia os injustos, né, aqueles que são incapacitados, aqueles que não conseguem se achegar diante de Deus. Então, se necessitamos de um representante, Cristo é esse representante. Eu acho isso muito significativo, irmãos,
porque a gente tem uma tendência de perder essa função de Cristo em nossos dias. Por exemplo, a gente entende que Cristo, ele é o nosso sacerdote e que ele intercede por nós. Se você abre em Hebreus, eu convido você que vá até lá, Hebreus capítulo 7 e o verso 25. Hebreus 7, 25, ele vai dizer assim: portanto também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se achegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles, Então, o autor de Hebreus, ele está falando sobre o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo, e aí a gente precisa ver algumas diferenças, entre o sacerdócio, que ele também exerce hoje, e a sua função como um advogado. Então, note que o autor de Hebreus diz que ele vive para sempre para interceder por nós, e João descreve dizendo que se alguém pecar, nós temos um advogado. Então você já vê uma diferença, que a intercessão seria algo mais geral. Então nós sempre temos a intercessão de Cristo, a intercessão diretamente, seria se achegar, ou seria alguém que está orando por nós, alguém que também nos representa, como sacerdote. E na advocacia seria mais uma função que ele representa, no momento oportuno, no momento certo. Quando nós pecamos, nós temos um advogado. Então, eu diria mais assim, a questão da intercessão, ela se trata mais com pecados gerais, como sacerdote que carrega a culpa de todo o povo, e um sacerdote que também tem compaixão, e compartilha também das nossas dores, e um advogado que, em pecados específicos, ele está a nos proteger. Então, pensa assim, o intercessor, ele vai se posicionar entre duas partes. O advogado, ele também faz isso, mas ele se adianta. Ele faz uma defesa, ele se junta, principalmente quando nos encontramos com outra parte, que é com Deus. Justamente o termo que ele vai usar, para confessar, se nós confessamos, se nós concordamos da nossa situação, da nossa posição, do nosso pecado, Deus, como justo juiz, através desse advogado, ele pode nos perdoar, ele pode nos purificar também. Então, na questão de olhar Cristo como advogado, tenha em mente, com os seus vícios, pecados, as suas dificuldades. Mesmo que você erre, a promessa é que tem alguém acessível. Você não precisa naquele desespero, Poxa, agora quem é que vai me defender, Quem é o advogado que vai provar a minha situação? Cristo é justamente esse que vem ao nosso caminho, nos aproxima de Deus e faz a nossa defesa. Agora, a razão pela qual ele faz isso é justamente para nos auxiliar a manter perseverança. Então, se nós não tivéssemos um advogado, seríamos mais fáceis, desistir, mais fácil para jogar a toalha. E aí, quando eu peco, eu preciso lembrar dessa posição
uma posição jurídica que eu tenho diante de Deus, e lembrar quem é que me representa, quem é que se levanta, quem é que me defende diante de Deus. Tá? Então, a questão é que eu não consigo, e nenhum homem, se defender por si só diante de Deus, diante de um ser santo, soberano, tá? É preciso então que esse advogado, esse advogado que é acessível também, se compartilha das nossas fraquezas, nos auxilie nas nossas dificuldades. Tenta pensar assim, irmãos. Como é que você pensa naqueles pontos mais escuros da sua vida? Pensa assim, há pecados em nós que só nós sabemos. Só nós, eu falo assim, Deus ele sabe, né? Mas você tem talvez alguma situação que você não gostaria de divulgar para ninguém, ou não queria que nenhum homem soubesse, né? Você tem o temor do homem por conta desses cantos escuros. Então, a gente pode citar vários vícios, né? Vários pecados. Pensa que nesse medo, eu tenho que relacionar isso com o que Jesus é, nesses pontos escuros também. Eu tenho que saber quem é Jesus nesses momentos de dificuldades. Então, se ele não é esse advogado, se ele não é esse que se levanta e desafia os nossos acusadores, a minha confiança é em mim mesmo, de que eu, em algum momento, vou tentar resolver, as minhas situações pecaminosas. Eu por mim mesmo, à medida que cresço e amadureço, fico velho, eu vou vencer os meus vícios, mas não é assim que funciona na vida. Os mais experientes, os mais velhos, eles também têm que lutar contra o pecado. Os mais novos, eles precisam lutar contra o pecado, eles precisam viver uma vida santa. E João nos lembra aqui que se cometemos pecado, se você tem, um temperamento explosivo e vai sair de si, vai arder em ira, você tem que lembrar que nesses momentos de dificuldades há alguém para te auxiliar. Se tem problema com álcool, com algum vício, você tem que lembrar que o advogado vai te defender diante dos acusadores. Tá? Então, se pecamos, nós temos essa promessa, nós temos a solução de que é possível passar pelo pecado, é possível vencer através da advocacia do Senhor Jesus Cristo. Então, a lembrança que temos de João é a seguinte: nós não estamos no estado de perfeição ainda. Nós falharemos, nós somos vulneráveis a cometer pecados graves, e aí eu tenho que lembrar quem é esse Salvador, quem é esse Deus que é a minha propiciação. Então, no verso 2, ele diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas também propiciação pelos do mundo inteiro. É um termo até muito discutido, debatido, com respeito à extensão da morte de Cristo, se ela é só para alguns, é para todos, o que João está querendo dizer, E a nossa explicação tem que ser óbvia, Ele está dizendo isso mesmo, que ele morre pelos nossos pecados e morre pelos pecados do mundo. Porém, o que nós entendemos, que essa propiciação, a sua salvação, o seu perdão, só é eficaz naqueles que creem.
É por isso que ele está falando aos filhinhos, aqueles que têm uma filiação com o Senhor Jesus Cristo. Então, a base, né, de condenação do Senhor é justamente o sacrifício de Jesus, né? Quem não crê é condenado. Então, Cristo, vindo como homem, morre, se dá, né, como resgate, e aqueles que não rejeitam, aliás, aqueles que rejeitam, né, esse sacrifício, o perdão de Deus, eles padecerão, sofrerão juízo, né? Então, a propiciação aqui, nós diríamos assim, que ela é eficaz para quem crê, mas é também oferecido para o mundo. É oferecido para a humanidade. Alguns crerão, alguns terão fé, alguns chegarão ao reconhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Alguns vão passar da morte para a vida, outros continuarão na morte e padecerão. E aí, o que temos para fechar e resumir aqui é olhar a vida que temos, a vida eterna, sendo dada por Jesus, Salvador, aquele que satisfaz a ira divina, ele que é o nosso advogado. Então, Cristo, ele nos concede a vida e ele está perto de nós, para que se em algum momento, em alguma ocasião, precisarmos, ele está à disposição para nos defender. Então, note aqui que é necessário que eu tenha uma visão correta de quem é Deus, da função que Cristo faz por mim hoje, e à medida que eu vivo a minha vida, se eu falhar, eu não vou cair, em desespero, tá? Eu não vou pensar assim, olha, não dá, eu não sou de Deus, eu vou me lamar a si mesmo, porque eu não consigo vencer. O advogado é essa garantia de que, juridicamente, diante do Pai, ele nos representa. De que, por mais pecados, que talvez nos vença, esse advogado está fazendo, a sua função, nos defendendo diante de Deus dos nossos acusadores. Então, meus irmãos, a minha lembrança através dessa promessa é que, mesmo que encaramos, uma vida de dificuldades, uma vida ainda em meio a pecados, em meio às dificuldades, eu preciso lembrar que eu não estou só, eu não venço o pecado sozinho. Eu tenho esse Cristo, na função do autor de Hebreus, que ele intercede, ele sente também as minhas dores, mas ele me representa. Então, essa é a lembrança que eu tenho uma vida eterna assegurada. Porque o advogado, ele não vai largar. Ele não vai dizer, olha, de novo aqui, meu jovem, minha senhora, meu senhor, mais uma vez. Não. Ele é um ser cheio de compaixão. É um ser misericordioso, É justamente essa palavra propiciação, ela carrega misericórdia, O Deus que concede misericórdia, o Deus que dá a vida eterna e o Deus que nos auxilia a vencer as nossas dificuldades, e essas dificuldades principalmente lidando aí com o pecado. Tá? Então, o meu apelo final é que você creia
que Cristo é o teu Salvador, que Cristo é aquele que te deu a vida eterna, é aquele que te dá a vida eterna, é aquele que vence a morte, é aquele que te ajuda a vencer também os teus pecados, é aquele que vai te ajudar a ser livre da ira. Então esse é o apelo. Então, na minha vida, eu dependo de alguém para me aproximar e me relacionar com Deus. Se eu decido, se eu respondo por mim mesmo, eu terei sérias dificuldades. Eu não conseguirei chegar a Deus. Eu não vou ter um direito de resposta, porque não tem como, diante do meu pecado, fazer uma representação minha mesmo diante de Deus. Mas eu preciso de alguém que se achega por mim. E esse representante, que é o advogado, acessível, é Jesus Cristo. Então tenha convicção de que você está nele, que ele faz uma advocacia por você diariamente, ou quando você precisa, que ele é o seu intercessor. Tá? Então tenha isso na promessa, através do que vimos na ceia. Temos um Salvador, mas temos esse Cristo que é o nosso auxílio para momentos de dificuldades. Deus te abençoe, Deus te dê uma boa semana e que esse maravilhoso Salvador seja a tua alegria também, Ele possa se mostrar, como sempre faz, de uma forma compassiva, e você possa se aproximar mais do seu coração, afetuoso, para a honra e glória do Senhor. Nós vamos orar, agradecer a Deus por sua palavra, pelo tempo que tivemos tanto de manhã quanto agora, e se há algo a responder, a ser tratado diante do Senhor, faça. Estamos à disposição para auxiliar também os amados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelas exortações que temos, pelas promessas maravilhosas de que a vida que conseguimos é puramente vindo da graça do Senhor. Pai, nós louvamos também por tudo de bom e todos os meios que o Senhor tem nos dado em Cristo para viver uma vida sem medo. Sem medo dos homens, sem o medo também do grande juiz, porque temos a nossa presença, à nossa frente, alguém capacitado diretamente pelo Senhor, que é o Salvador Jesus Cristo, que nos representa. É alguém que não carrega o nosso nome, mas representa a si mesmo. E através da filiação que agora temos diante da adoção e diante também do sacrifício do Senhor, podemos também nos achegar com ousadia, com coragem, sem medo, diante do nosso Salvador. Que possamos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Abençoe a nossa semana, abençoe nos nossos afazeres, para que tudo aquilo que fizermos redunde em glória. É a nossa oração, no nome